Vocês já pararam para pensar se é possível colorir um desenho usando o mínimo de cores possível, fazendo aquela economia de lápis de cor para obter um resultado bacana? E eu não estou falando isso só por uma questão financeira, pode ser também, mas usando, por exemplo, as 3 cores primárias, ou seja, o azul, o vermelho e o amarelo, para pintar um rosto, por exemplo. Senão, eu garanto que vocês vão se surpreender até o final desse vídeo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar a estrutura do meu rosto. Eu vou fazer um rosto aleatório, usando as técnicas de fazer o rosto, né, que é fazendo o crânio como se fosse uma circunferência, o maxilar, todo aquele processo que provavelmente em outras aulas eu vou mostrar, mas nesse caso aqui eu vou só fazer um rabisco assim, para vocês terem uma ideia mais do uso das cores do que o estudo de anatomia propriamente dito. Então é um estudo de cores, só para vocês entenderem como é que funciona. Não sei se está dando para ver bem aí, mas ó, já fiz aqui ó, a estrutura do rosto usando só o azul. Então agora eu vou fazer o seguinte, vou começar a delinear o que seria a sombra usando só o lápis azul. Tá vendo? Então ó, desse lado de cá a gente vai ter só sombra ou as partes escuras do desenho. Então eu vou preencher aqui ó. Olha só, tá vendo? Eu tô fazendo uma camada inteirinha de azul, ó. E quando eu falo inteirinha é porque o rosto ele não pode ter nenhuma área não preenchida. Ele não pode ficar a cor do papel. Ele tem que ser preenchido, tá vendo? Ó, como eu tô fazendo aqui, ó. Ah, aqui é a parte mais escura do rosto, tudo bem. Entra um pouco mais de azul. Mas essa parte que é clara, que tá vindo a luz aqui desse lado, né? A luz tá vindo desse lado. Eu continuo usando o azul. Eu só vou mudar aqui a pressão do lápis no papel para dar essa ideia ou essa sensação de que é mais escuro ou mais claro. Mas tá vendo? Ó, tô preenchendo aqui, ó. A parte do pescoço. Aí, ó. Coloquei aqui, ó, usando esse lápis azul. Eu vou perceber que tá bem assim, pigmentado o lápis, né? Se eu pressionar mais a ponta do lápis no papel, vai ficar mais forte, mas não é a intenção. A intenção é só a gente preencher um pouco essa área aqui. Aí aqui, ó, eu vou começar agora a definir a área onde vai ficar os olhos e a sobrancelha, ó. Ó, percebam aqui ó, que eu estou trabalhando ó, toda essa parte da sombra desse lado do rosto, respeitando que a luz está vindo do outro lado. Então, ó, aqui na parte aqui da ponte do nariz, tá vendo que eu estou deixando mais escuro? Ó, e aqui tem uma parte que é como se fosse uma olheirinha que ele tem. Uma coisa que é importante notar aqui, ó, que a gente não pode errar, é a proporção do nariz, tá vendo? O nariz estava errado. Vou colocar mais para cá, ó, as labinhas do nariz, ó. E essa parte do nariz mais escura também. Aí que acontece, ó. Agora eu vou trabalhar aqui, ó, por exemplo, a boca dele. No caso aqui, ele tá num sorrisão, assim. Imagina aquele sorriso Colgate. Quando a pessoa tá feliz mesmo, sabe aquele sorriso que a pessoa tá quase, nossa, eu ganhei na Mega Sena, tipo isso. Então ele tá com aquele sorrisão assim bem assim aberto, né, que vai quase de orelha a orelha, literalmente, né, quase de orelha a orelha. Lembrando que é um teste só para a gente mostrar como é que o lápis se comporta, né, misturando as cores, no caso as cores do lápis se comportam quando você faz a sobreposição. Então tá aqui, ó, tá no azul ainda, ó. Então eu defino tudo que for sombra,
Tá vendo? Tudo que for sombra, eu vou definir aqui. Olha só, agora o desenho está todo sombreado e, como dá para perceber, só no azul, como a gente havia previsto fazer. O que eu vou fazer agora é reforçar um pouquinho mais a sombra do cabelo para deixar mais escuro e para dar essa sensação de profundidade, principalmente nessas mechas aqui que estão na base, um pouquinho do outro lado onde a luz não alcança, vamos dizer assim. Vou fazer o mesmo para as fossas nasais aqui na lateral, que é a aba do nariz, nessa região também que define a bochecha e um pouco o buço, e faço a sombrinha e o contorno quase ali do arco do cupido, um pouquinho da covinha dele ali do lado. Preencho também um pouquinho dessa parte mais escura que é a bochecha, do lado que a luz não atinge. E vou trabalhar também a definição melhor ali do contorno dos lábios, do dente, a parte que fica um pouco aberta ali da boca. A parte de baixo também, onde tem o lábio e a sombra que projeta, né, o lábio inferior. E como dá para perceber também, ó, a área clara fica bem evidente. Vou mexer um pouquinho mais no cabelo também. E agora eu entro na fase dos retoques. Orelha. Um pouquinho da outra orelha também. Vou mexer mais uma vez no cabelo. Eu vou vendo onde há necessidade de definir melhor os cachinhos aí do cabelo dessa pessoa. Bom, agora eu vou aplicar o vermelho. O que eu vou fazer? Eu vou distribuir de forma uniforme uma camada de vermelho, sem me preocupar nas áreas onde tem sombra, onde o lápis precisa ter menos pressão para representar a parte mais clara do rosto. Sem essa preocupação, eu vou simplesmente colocar uma camada de vermelho e vocês vão ver que já vai mudar completamente o colorido. Percebam que parece que eu estou usando laranja, mas não é, o vermelho, e a combinação do vermelho com o azul causa essa ilusão de que o desenho tem tons de laranja, e perto ali do cabelo, onde eu estou aplicando a camada por cima de onde seria a sombra do azul, um pouco de marrom. Não sei se dá para perceber, mas começa a mudar um pouco a percepção que a gente tinha antes daquele azul, que era um azul praticamente puro, né? Dava essa impressão de que o desenho era extremamente monocromático, e agora a gente começa a perceber variações de cores mais quentes, então laranja, marrom, só usando o vermelho. Vejam só que interessante. Agora eu vou pressionar um pouquinho mais nessa área aqui, onde ficaria a sombra, justamente para repetir o mesmo processo que eu fiz com o azul, agora com o vermelho. Ou seja, vou definir melhor essa parte do nariz, essa sombra que se projeta em cima do olho, o pescoço, como vocês estão vendo agora. E sempre me atentando a perceber onde eu devo colocar mais pressão ou menos pressão do lápis. Olha só, para que não haja dúvida de que eu estou usando um lápis vermelho, tá aí, ó. É um lápis curiosamente bicolor, né? Tem um lado vermelho e o outro azul. Agora todo o processo de aplicar essa cor vermelha vai ser como se fosse uma sessão de terapia. Vocês vão ter que ter paciência, calma
e curtir cada preenchimento de espaço que antes estava sendo preenchido pelo azul. E o processo é muito gostoso, porque à medida que você vai aplicando o vermelho, você vai percebendo o quanto o desenho começa a ganhar uma nova perspectiva de cor, uma nova perspectiva de luz e de sombra. Como eu disse anteriormente, é até curioso perceber que o vermelho, talvez por uma ilusão de ótica em combinação com o azul, cause a impressão de que você está preenchendo o desenho de outras cores. Não só duas cores, mas como o marrom e o laranja. Então vamos lá, vamos continuar nesse processo de preencher mais com o vermelho. E continuando a mágica, agora a gente vai aplicar uma camada de amarelo. Eu peguei aqui um amarelo mais puxado para o laranja, mas se vocês tiverem um amarelo mais claro também vai funcionar. E o processo é o mesmo que a gente fez com o vermelho. E nesse caso, como a gente já tem bem estabelecido o vermelho e o azul como base, a gente já pode pressionar um pouquinho mais esse amarelo nas áreas de sombra e deixar de pressionar o lápis na área onde teria a incidência de luz nesse rosto. Lembrando que o cabelo e o pescoço, onde tem áreas mais escuras, a gente tem que ter uma atenção maior. E veja só que interessante, já começa a dar uma nova dimensão para aquela imagem monocromática que a gente tinha no início. Ou seja, aquela imagem que estava completamente azul. Percebam que eu voltei para o vermelho para reforçar um pouco mais a temperatura desse desenho. Quando eu digo temperatura, é para tornar o desenho um pouco mais quente. O desenho que tinha um tom predominantemente frio, agora ganha um tom mais quente. É claro que isso vai da sensibilidade de cada um. Vocês vão perceber onde vai ser necessário colocar mais vermelho ou mais amarelo, por exemplo. No meu caso, eu percebi que estava faltando um pouquinho mais de vermelho para dar esse aspecto mais terroso no cabelo. Da mesma forma eu percebi aqui na sombra da orelha, do pescoço e da lateral aí do maxilar. O mesmo eu vou fazer para essa região mais aberta da boca e os lábios também. Como dá para perceber, é possível colorir um desenho como esse usando o vermelho, o azul e o amarelo. E aqui vai a dica de ouro. Para a gente dar aquele efeito de luz que normalmente os desenhos mais realísticos têm, eu uso uma borracha. Essa borrachinha aqui, ela é própria para apagar caneta. Então eu uso para apagar um pouco ou tirar o excesso do lápis de cor. Porque uma borracha normal ou comum talvez não teria a mesma eficácia. Então eu vou tirando aqui o excesso, por exemplo, da lateral da cabeça, nessa parte mais escura, trabalhando essa luminosidade indireta que contorna ou recorta a parte mais sombria, a ponte do nariz, a ponta do nariz também e a parte da bochecha, essa parte aqui, por exemplo, onde a luz está incidindo com mais dureza, vamos dizer assim, eu tiro também o excesso. Faço o mesmo com a lateral ali e também o pescoço. Vejam que é um pouquinho difícil de tirar o excesso, principalmente das áreas onde o lápis de cor está bem presente. Mas tirando um pouquinho aqui e um pouquinho ali, a gente chega num resultado satisfatório. Lembrando que vocês podem fazer esse exercício em casa. Enfim, quando vocês tiverem um tempo usando essas três cores e obtendo esse resultado
que eu estou mostrando aqui nesse vídeo. Bom, se vocês estão gostando dessa aula e quiserem ter uma aula particular, entre em contato comigo. Na descrição desse vídeo tem meu WhatsApp. Ah, e se tiverem curtido também esse vídeo, não esqueçam de dar o seu like, escrever o que vocês acharam, comentem, compartilhem com seus amigos. E eu espero vocês na próxima aula. Até mais!